Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso primeiro culto do Evangelho virtual aqui no nosso canal Voz Espiritualista no YouTube. Se você não acompanhou as reflexões, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar. Toda sexta-feira eu farei um culto do Evangelho no lar virtualmente aqui pelo canal. Então, ao invés de uma reflexão sobre um tema ligado à espiritualidade, você vai ter acesso a um culto do Evangelho. E eu incentivo muito que, se você não tenha essa prática, que você adote em sua casa. Se por acaso você morar sozinho ou não tiver quem possa te acompanhar e você quiser acompanhar comigo pelo canal, eu sugiro que você estipule um dia e um horário para fazê-lo. Embora eu traga as postagens na sexta-feira à noite, eu não posso determinar um horário específico. Por quê? Porque eu tenho faculdade, tenho trabalho no terreiro, então fica complicado às vezes firmar um horário. Mas toda sexta-feira eu vou trazer um culto do Evangelho. Então, independente da hora que eu postar, você pode estipular uma hora para você fazer, entendeu? Então vamos supor que eu poste na sexta-feira, 11 horas da noite. Não tem problema. Quando for sábado, 2 horas, vamos supor, você então escuta esse áudio e acompanha da sua casa como se você mesmo estivesse fazendo ali com a sua família o Evangelho no lar, entendeu? Então, essa é a sugestão que eu dou. Se você é da Umbanda, ou se você gosta de incenso, se você tem um altar, você pode acender uma vela, pode pôr um incenso para queimar, tudo isso vai contribuir bastante para criar um ambiente harmônico. Desligue televisão, rádio, celular, retire-se do tempo do mundo para se resguardar e entrar na sintonia do Evangelho no lar, que é uma prática que vai fazer muito bem à sua casa e à sua família. Eu já tenho um vídeo sobre isso que eu chamei de espiritualidade no lar, para aqueles que não necessariamente querem estudar o Evangelho, e o roteiro é o mesmo. Então, se você não viu, procura aí no canal, que lá eu ensino passo a passo como deve ser feito, ok? Bom, como eu vou fazer um culto do Evangelho, então nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou escolher temas de forma aleatória e assim nós vamos fazendo leitura e comentários, ok? Nós vamos fazer um passo a passo como se fosse um Evangelho presencial, que aliás é o que eu faço aqui em casa toda quarta-feira à noite, junto com a minha esposa, com a minha sogra, com uma prima. E assim a gente está estudando já o Evangelho e alguns livros espíritas há muitos anos. Então, novamente recomendo, se você não adota essa prática, passe a adotar. Os bons espíritos comparecem, eles nos inspiram, eles nos orientam. É uma prática que vai fazer muito bem a você e à sua família. Muito bem. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, aos nossos bons espíritos, guias protetores, pedindo que neste momento eles possam nos envolver em vibrações de paz, harmonia, tranquilidade, elevando a nossa energia em sintonia com a deles, a fim de que em nossa casa possa apenas haver a paz, que se porventura houver algum espírito desequilibrado, que seja orientado, que seja recebido pelos bons espíritos, que toda energia negativa que aqui possa haver seja destruída, a fim de que apenas amor, paz e fraternidade existam em nosso coração e em nossa casa, e que assim seja. Muito bem. Pegando o Evangelho ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso tema hoje, o primeiro tema desse canal é pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida
aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo, nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Muito bem, esse é o item 6, para as nossas reflexões de hoje. Esse ensino de Jesus nos convida a prestarmos muita atenção na natureza dos nossos pensamentos, pois essa natureza revela o nosso caráter. Aqui ele fala de adultério, mas não apenas o adultério que nós conhecemos, a traição conjugal, vai muito além disso. Esse adultério que muitas vezes se revela no mau pensamento que tem a sua raiz numa imperfeição. Imperfeição essa que cabe a nós, espíritos encarnados, buscar extirpar do nosso coração a fim de que possamos evoluir, porque afinal de contas, esse é o objetivo da nossa estadia aqui na Terra. Não é acumular riquezas, não é ter fama, não é marcar a história, não. É simplesmente buscar meios para a nossa evolução espiritual, deixando as nossas imperfeições e buscando desenvolver as nossas virtudes. Então, os nossos pensamentos revelam muito sobre o caráter do nosso espírito. Aquele que se busca conhecer profundamente identificará nos pensamentos que tem durante o dia a natureza de tudo aquilo que precisa ser modificado. Se os nossos pensamentos traduzem raiva, ódio, inveja, ciúmes, maledicência, etc., etc., eles revelam várias imperfeições que nós trazemos na alma e que nos compete, portanto, encontrar os meios necessários para extirpá-las e conseguirmos, assim, evoluir. Essa é uma questão muito séria e que frequentemente eu trago aqui no canal, principalmente no que diz respeito ao comportamento do médium. Por esses dias, vi uma frase de Chico Xavier excelente. Ele dizia o seguinte: vejo muitas pessoas preocupadas em desenvolver a mediunidade, mas quase não vejo pessoas preocupadas em desenvolver a tolerância, o amor, a caridade, o perdão, etc. Olha que pensamento bonito e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Do pecado do pensamento. Se nós não preocuparmos apenas em desenvolver a mediunidade, em ter uma incorporação inconsciente, em ser um médium espetacular, mas igualmente nos preocuparmos e nos tornarmos pessoas espetaculares, pessoas virtuosas, então nós vamos estar cumprindo os preceitos do Evangelho e nós vamos conseguir gradativamente, marchando nessa longa caminhada, cumprir com aquilo que nos cabe na senda do progresso. É muito importante considerarmos isso, porque nunca seremos grandes médiuns sem nos tornarmos antes grandes pessoas. E, por fim, a gente precisa considerar o seguinte: a nossa lei, a nossa justiça, ela julga atos. Então, se eu tenho vontade de matar alguém, vou lá e mato, a justiça entra em ação porque eu fiz alguma coisa, eu concretizei. Mas antes de concretizar, aquilo existia onde? Em meus pensamentos. Então, ainda que eu não cometa o crime propriamente, pelo simples fato de desejar, de sentir, de querer fazer, eu já estou pecando.
Pecado aqui entendido como uma transgressão às leis divinas. Então, se eu não cheguei a culminar aquilo que eu desejo, eu pelo menos já estou a meio caminho andado, porque os meus pensamentos revelam uma vontade. Nos cabe, portanto, no processo de conhecimento de nós mesmos, revisarmos as nossas posturas, as nossas falhas, tudo aquilo que a gente tem deixado a desejar, para que possamos conhecê-las profundamente. Muita gente tem resistência a isso. Muita gente oculta sua consciência no álcool, nas drogas, etc. Mas aquele que quer realmente caminhar pela via da espiritualidade, ainda que sofra, ainda que encontre em si vários monstros, ainda que passe duras penas pelo processo de conhecer e se enxergar como de fato é, sempre valerá a pena, a fim de que os nossos pensamentos um dia se tornem purificados, porque o nosso coração se tornou purificado. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, para evoluir. Hoje, mais do que ontem, amanhã, mais do que hoje. Bom, esses são os comentários do Evangelho de hoje. Agradeço a todos que acompanham, a todos que estão fazendo neste momento e vamos encerrar agradecendo a Deus, nosso Pai, aos nossos orixás e aos nossos guias, pelas oportunidades de nos encontrarmos, pelas oportunidades de estudarmos, pela oportunidade que a vida nos dá de um aprendizado profundo sobre nós mesmos, pedindo sempre a espiritualidade que nos fortaleça e que nos ajude nessa caminhada a fim de que não nos percamos. Que os nossos bondosos guias sempre estejam ao nosso lado e que nós saibamos valorizar essa presença, esse apoio, porque isso é fundamental para a nossa elevação espiritual e que assim seja. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido positivo para vocês e até sexta-feira. Um abraço.